Livro Viagem ao Céu, autor Monteiro Lobato. Esse livro, gente, foi publicado em 2007, mas é claro que ele é muito mais antigo, no caso é uma republicação. É um livro bem curtinho, só tem 112 páginas. É um livro que a sugestão dele é para crianças entre 8 a 11 anos de idade, mas é claro que é um livro liberado, né? Todo mundo pode ler. Mas eles têm essa indicação, né, sugerida porque é uma idade que geralmente as crianças vão ter interesse por esse tema e principalmente é uma idade que elas vão conseguir entender o que se passa no livro, porque se for uma criança muito mais nova que isso, talvez não entenda as referências que fala no livro. O livro Viagem ao Céu, ele faz parte de uma coleção de livros chamada Série Pica-Pau Amarelo, tá bom? Que contém 13 livros. No caso, esse é o livro número 3. Agora eu vou ler a sinopse. Nesta história, Monteiro Lobato, as aventuras vão além do sítio do Pica-Pau Amarelo. Dessa vez, Pedrinho, Narizinho, Emília, Visconde, Burro Falante e até tia Anastácia embarcam numa viagem pelo espaço sideral usando o pó de Pirim-Pim-Pim. A primeira parada é a Lua. Além de conhecer o satélite natural da Terra, eles encontram São Jorge, o dragão. Também passeiam por Marte, pela Via Láctea, andam na cauda do cometa e patinam, nos anéis de Saturno. Mas todas essas aventuras despertam a curiosidade dos cientistas aqui da Terra, que descobrem que o sistema solar está em perigo. Alguém precisa tomar providências para restabelecer a harmonia cósmica. Gente, esse livro, ele é muito, muito, muito divertido, né? Porque assim, só a sinopse dele vocês veem como essa aventura deles no espaço é ampla, né? Porque eles conseguem andar tanto no espaço que eles conseguem patinar no anel de Saturno, eles conseguem ver a Lua de pertinho, eles encontram com São Jorge, né? E passam pelo perigo do dragão, mas é claro que São Jorge está sempre na frente e protege eles. Assim, acontecem muitas coisas incríveis, muitas mesmo, assim. Eu sinto uma nostalgia muito boa quando eu leio esses livros infantis, principalmente livros que fazem parte da minha infância. Eu não tive os livros do Monteiro Lobato para ler quando eu era criança, porém eu assisti ao Sítio do Pica-Pau Amarelo e assim, eu tenho muitas boas recordações, sabe? Eu lembro que sempre dava no horário do recreio quando eu estava na escola e depois eles mudaram o horário. E aí teve uma época que o horário batia com o horário que eu conseguia sair da escola, então eu conseguia assistir o Sítio do Pica-Pau quando chegava. E assim, era uma alegria gigante, porque eu gosto muito do personagem do Saci, da Cuca. Sim, gente, os meus personagens preferidos são os vilões. E assim, esse livro também, ele conta algumas curiosidades que eu achei bem legal. Por exemplo, ele fala, né, do Visconde de Sabugosa, chegam a comentar sobre ele, sobre a criação dele nesse livro. E vocês sabiam que tiveram 2 Viscondes de Sabugosa? E quando eu falo isso, eu não tô falando do Visconde, de 2 Viscondes, porque tiveram 2 séries, né? Peraí que eu vou beber um pouquinho de água. Não, eu não estou citando os 2 atores que viveram, né, o Visconde de Sabugosa, tanto na primeira e na segunda versão. A primeira versão do Sítio do Pica-Pau Amarelo, eu não tenho certeza, mas eu acho que foi ali pelos anos 70. Já a segunda versão, né, do Sítio do Pica-Pau Amarelo foi ali no início dos anos 2000. Eu lembro que eu tinha entre 10 e 11 anos de idade quando passava na Globo. E assim, eu amava os personagens. Principalmente esses, né, que eu citei, a Saci, a Cuca. Por sinal, quando eu comecei, quando eu resolvi trazer um pouco do Monteiro Lobato aqui pro canal, o primeiro livro que eu li foi até o Saci, né, que sempre foi um personagem que me chamou muita atenção. Eu gosto muito de histórias de terror, histórias de suspense, folclore, né, o nosso folclore, assim, tem cada personagem é muito interessante, então, assim,
O livro, né, o Saci, é muito legal e tem também aqui no canal fazendo a resenha dele, contando a resenha para vocês. Mas voltando a falar do Visconde, nesse livro ele fala um pouco do Visconde sobre as duas versões do Visconde, porque o primeiro Visconde feito pela tia Anastácia era um Visconde com aparência mais de idoso, ele tinha a barba e os cabelinhos, né, de milho colocados assim, bem branquinhos, sabe? Aquele milhinho, sabe, lourinho? Então ele tinha uma imagem muito de idosinho, ele falava como se fosse um idoso, né? Assim que ele começou a falar e tudo mais. E aí, por conta das aventuras que eles tiveram no sítio do Pica-Pau, tiveram no Rio, tudo mais, eles acabaram, o Visconde 1, né? Que é esse que é mais velhinho, ele acaba sendo destruído. E aí a Anastácia fica com muita pena do Pedrinho, porque vê o quanto ele fica triste, porque ele era realmente muito apegado ao Visconde, e aí ela cria um segundo Visconde, sendo que esse Visconde, ele tem uma aparência de mais jovem, e ele é ruivo, né? Tem o cabelinho, assim, ruivinho, sabe? Que é a imagem do Visconde que a gente tem na cabeça. Toda vez que a gente pensa no Visconde, a gente pensa nesse Visconde mais ruivinho, né? Mais assim, sábio, que tá na biblioteca, que sabe, que é super inteligente, a gente pensa muito nesse. Então é esse que acabou ficando, né, para todos os livros seguintes. Eu gostei muito de saber dessa curiosidade, porque isso é uma coisa que não passa, pelo menos na versão, né, da série que eu assisti dos anos 2000, não passava essa questão de terem dois viscondes, né, que eu lembre. Então, você tendo contato com os livros do Monteiro Lobato, você acaba conhecendo muito mais os personagens, muito mais as histórias e tendo mais acesso também às curiosidades. Bom, gente, tem aquela polêmica, né? Ai, do Monteiro ser racista ou não. Isso para mim não é questão de pauta, principalmente aqui no canal, porque eu foco muito nas obras, sabe? Do autor. Então eu quero basicamente falar sobre os livros, sobre as temáticas e ter esse momento mesmo de nostalgia, um momento mais leve, um momento de lembrar da infância. E não querendo defender o autor, mas assim, uma coisa que a gente tem que parar para pensar é na época, né, que esses livros foram escritos. Porque muita gente está lendo a primeira vez agora, né? E esses livros, eles foram feitos, se eu não me engano, nos anos 40, se eu não me engano. Então, assim, é muito tempo, gente, é muito tempo. Se for parar para pensar, os primeiros livros do Sítio do Pica-Pau foram escritos há quase 100 anos atrás. Então, a mentalidade, a vivência das pessoas que viviam naquela época é muito diferente da nossa. Que a gente tem muito mais noção das coisas, muito mais noção do que é ofensivo. Então, assim, né? Eu tô comentando isso com vocês porque eu lembro que eu vi uma reportagem falando sobre isso e falando que algumas escolas estavam evitando levar os livros do Monteiro por conta dessa questão, né, do racismo estrutural, e também que estavam pensando na possibilidade de mudarem algumas falas, algumas frases, algumas ações assim dentro dos livros. Eu não sei como ficou isso, eu não sei se eles realmente reescreveram a obra para poder publicar os livros novamente ou se eles deixaram no formato original. E aí eu quero que vocês me falem a opinião de vocês, o que vocês acham. Vocês acham que os livros eles devem sim serem modificados para ficarem mais politicamente corretos, né? Ou vocês acham que os livros, né, no geral, do Monteiro devem permanecer originais? Deixa aí nos comentários. Bom, é uma leitura muito leve, é uma leitura bem rapidinha. Como eu disse, tem muitas aventuras. Eu não posso ficar contando muito da história do livro, porque já é um livro curtinho, né? Então, se eu contar tudo também vai acabar perdendo a graça de vocês lerem. Mas assim, leiam, porque eu tenho certeza que vocês vão gostar. Eu me surpreendi, eu me diverti muito mais do que eu achei que eu iria me divertir com esse livro. E como eu disse, passa assim muito rapidinho, né? Passa igual a cauda do cometa. Bom,
Eu espero que vocês tenham gostado da resenha de hoje. Não esquece de dar like no vídeo, compartilhar com amigo, amiga que gosta desse tipo de conteúdo, tá bom? E se inscrever no canal, porque eu publico vídeos novos 3 vezes na semana. Então, toda semana tem resenha nova, tem vídeos também de biografia que eu passei a fazer. Por sinal, também já temos a biografia do Monteiro Lobato aqui no canal, se vocês quiserem saber mais sobre a vida e obra do autor. Não só desse, né? Não só do Monteiro, mas de outros também. É isso, boa leitura e até o próximo livro.